é do round 503 do Codeforces, esse era um round div 2 e esse era o problema B. Então é um problema de dificuldade aí mediana. Então vejamos o que diz no texto esse problema. Em verde vai aparecer o texto original do problema, retirado lá do Codeforces, e em azul uma tradução livre feita por mim, na maior parte das vezes bastante próxima do original, às vezes a gente toma uma certa liberdade aí para ficar mais adequado ao nosso idioma. O texto do problema diz o seguinte: na escola de verão de informática, se um estudante não se comporta bem, os professores fazem um furo em sua insígnia. Hoje, um dos professores flagrou um grupo de N estudantes fazendo outra travessura. Assuma que os estudantes estão numerados de 1 a N. O professor foi ao estudante A e furou a sua insígnia. O estudante, porém, afirmou que o principal culpado é o estudante P índice A. Após isso, o professor foi ao estudante P índice A e furou a sua insígnia também. Em resposta, o estudante diz que o culpado foi o estudante P índice P de A. Então veja o que está acontecendo aqui nessa situação, né? A partir do momento que a pessoa recebe essa penalidade, esse furo, ele acusa um companheiro, o qual vai ser interrogado aí também pelo professor. Seguindo, esse processo continuou, mas como o número de estudantes é finito, em algum momento o professor chegou em um estudante que já tinha um furo em sua insígnia. Após isso, o professor fez um segundo furo na insígnia do estudante e decidiu que o processo estava encerrado e foi para a sauna. Você não sabe quem foi o primeiro estudante que foi pego pelo professor. Contudo, você conhece todos os valores P índice I. Sua tarefa é determinar, para cada estudante A, quem será o estudante com 2 furos na insígnia se o primeiro estudante a ser pego foi A. Então, esse aqui é um problema bem característico do Codeforces, né? Onde aqui, em vez de você estabelecer quem é esse estudante inicial, você, na verdade, assume que você é capaz de resolver esse problema para todos eles, né? De forma eficiente. E é o caso desse problema aqui. Na descrição da entrada e da saída temos o seguinte: a primeira linha da entrada contém um único inteiro n, e o n varia de 1 até 1000, que é o número de estudantes mal criados. Esse número n igual a 1000 é pequeno o suficiente para me permitir fazer uma estratégia aqui que não é necessariamente muito otimizada, né? Serviria aí uma estratégia mais direta, sem muito raciocínio, porque o número n é pequeno. Se o n fosse maior, eu teria que tomar aí mais cuidados para conseguir resolver esse problema da forma que ele foi proposto. A segunda linha contém n inteiros P índice 1, P índice 2 até o P índice n, e cada um dos PIs estão entre 1 e n, onde P índice I indica que o estudante que foi acusado ao professor pelo estudante I. Então, isso aí foi descrito lá atrás no texto, e cada estudante vai acusar um outro estudante de ser o principal culpado. Na saída, para cada estudante A de 1 a n, imprima qual estudante irá receber 2 furos em sua insígnia se A foi o primeiro estudante capturado pelo professor. Então, eu trouxe para vocês um exemplo de entrada e saída aqui para a gente poder visualizar essa situação melhor. Começamos a entrada com o número 3, esse número significa o total de estudantes, e aqui eu tenho o P1, o P2 e o P3. Quem o estudante 1 acusou, quem o estudante 2 acusou e quem o estudante 3 acusou. Graficamente, a situação é essa. Eu tenho os 3 estudantes. Vamos imaginar que eu comece pelo estudante 1. Eu vou lá, o professor vai no estudante 1, faz um furo nele, e um fala, não, a culpa foi do 2. O professor faz um furo no 2, o 2 acusa o 3 torna a acusar o 2. Quando eu retorno para o 2 vai receber o segundo furo, processo para aqui, então a saída para A igual a 1 é 2. Vamos reiniciar aqui o gráfico partindo agora do 2. O 2 acusa o 3 acusa o 2, novamente a saída é o 2. Agora, começando no vértice 3, o 3 acusa o 2 acusa o 3, e o 3 recebe o segundo furo, a saída para o 3 aqui seria 3. Então, a saída desse problema é o que está aqui em laranja, 2, 2 e 3. Eu tenho um segundo conjunto de entradas e saídas válidas, também com 3 estudantes, mas aqui é uma situação bastante interessante. Observe visualmente o que está acontecendo aqui. O estudante 1, ao receber o furo, ele assume a culpa. Então, é possível que um estudante acuse a si mesmo. Ele se entregue, ele assuma a culpa do que aconteceu. Então, a partir do momento que ele se acusa, ele vai receber esse segundo furo e o processo se encerra. E aqui acontece para todos os 3. Cada um acusa a si próprio, então a saída é 1, 2 e 3. Ou seja, no vértice que eu começo, é o vértice que encerra o procedimento. Como é que a gente pode resolver esse problema? Esse problema pode ser resolvido de 2 maneiras, de fato, né? Mas eu quero ilustrar aqui a travessia por profundidade que a gente acabou de comentar,
e da maneira mais simples, né? Sem sofisticar ainda. Então, vamos usar só a travessia, conforme a gente viu agora há pouco. Isso me permite resolver o problema da seguinte maneira. Para cada estudante A, eu vou fazer no máximo n mais uma verificações, seguindo esse processo de acusações. Então, faço no máximo n mais uma verificações. E cada uma dessas verificações, como é que eu sigo esse ciclo de acusações? Por meio de uma travessia por profundidade. Eu começo no vértice, vou para o vértice que ele me acusou, de lá eu sigo adiante e faço assim até chegar no vértice pela segunda vez. Como eu tenho n estudantes distintos e cada uma dessas travessias, vai olhar no máximo mais n mais um estudantes, a complexidade dessa solução é quadrática. E essa solução vai ser aceita pelo Codeforces porque, como eu tenho apenas 1000 estudantes, 1000 vezes 1000 vai dar 10 à sexta, e hoje isso é uma quantidade de dados suficiente para ser processada aí em 1 segundo ou menos. Então, dá para fazer essa solução com mais sofisticação? Dá, mas aqui é desnecessário porque, para o tamanho da entrada, o algoritmo quadrático é mais do que suficiente, e isso é uma boa prática que você desenvolva quando você estiver trabalhando aí em programação competitiva, estiver num contest principalmente, é que a solução que você tem que propor para o problema é a mais simples que respeita o limite de tempo imposto. Então, se um algoritmo quadrático passa no limite de tempo proposto no problema, se você tentar resolver ele de forma linear ou linearítmica aqui, que seria duas complexidades menores que o quadrático na teoria, você vai, às vezes, ter que elaborar mais, pensar mais, codificar mais e perdendo tempo porque a quadrática já resolvia. Então, a gente acaba, em algum momento, desenvolvendo esse apreço por soluções muito elaboradas e quer aplicar ela em todas as situações. Veja que esse aqui é o problema B de um contest de div2. Então, ele não é o mais difícil do caderno de provas. Se você elaborar demais, você vai perder um tempo desnecessário com um problema relativamente fácil e vai perder tempo que você poderia estar usando em problemas mais difíceis. Então, como o quadrático vai ser aceito, usemos, portanto, a solução quadrática. Então, nessa minha solução aqui, eu tenho no máximo 1000 estudantes, eu sempre boto ali uma sobra na constante. Tenho ali o bit 7 que caracteriza os estudantes que já foram encontrados, já foram acusados. E na DFS é a DFS que eu implementei agora há pouco atrás. A diferença é que, além do vértice U da DFS, eu tenho um vetor dos PS, que são, na verdade, a minha lista de adjacências, mas cada lista só tem uma entrada, né? Então eu posso usar direto o PSU. Então, se o vértice U já tiver sido encontrado, eu retorno o próprio U. Agora, se ele não tiver sido encontrado, eu marco ele como encontrado e prossigo nesse processo de verificação, seguindo agora para o vértice que foi acusado pelo U, que seria aí registrado no PSU. Então, veja, eu vou avançar nessa travessia. Quando um vértice foi encontrado pela segunda vez, ele vai ser a minha resposta. Então, a resposta do problema basta que, para cada um dos vértices U, eu resete. Isso é muito importante quando a gente reaproveita uma variável global. Para cada vez que eu vou usá-la em um novo contexto, eu tenho que reinicializá-la. Aqui o bit7 tem esse método que é muito útil, que é o reset, que ele vai botar todos os campos dele iguais a falso. E a resposta para o U seria o processo de travessia que eu acabei de listar agora há pouco, inicializando o processo no U. Então o U vai entrar, vai ser marcado como encontrado, a travessia vai passar em todos os demais, em algum momento ele vai atingir o vértice que já foi visitado antes. Nesse momento você tem a sua resposta. Vejam aqui que a minha DFS, nesse caso, retorna justamente esse vértice lá no caso base. Tá certo? Tanto é que na chamada recursiva ela já está também no retorno para que quando esse vértice atinge aí, o caso base, ele vem aqui por meio do retorno.